Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre a obra do T.S. Eliot, A Terra Devastada. Tá? Esse poema está nessa coletânea aqui, uma edição da Companhia das Letras, Poemas, tá? De T.S. Eliot. É uma edição muito bem feita, uma edição muito bem acabada, tem vários poemas aqui, tem alguns ensaios também. Então, assim, é uma obra muito bem feita, é uma obra que eu gosto muito dessa obra. Aqui, como eu disse para vocês, tem vários outros poemas, inclusive eu já fiz um vídeo de um outro poema aqui, dessa obra, tá? A tradução, o tradutor é o Caetano Galindo, eu gosto muito desse tradutor. Eu não vou dizer para vocês nem que seja o melhor, porque existem vários tradutores para a língua portuguesa, mas eu gosto muito do Caetano Galindo, inclusive de outras traduções dele. Acho muito interessante o trabalho dele. Acompanho o trabalho dele, inclusive com obras, um livro de contos que ele tem. Enfim, gosto muito desse tradutor. Tá? Não vou dizer que seja o melhor. Um problema na tradução dessa obra, uma dificuldade já na tradução dessa obra, é que o título pode ser traduzido de várias formas em português. De várias formas. Eu prefiro Terra Devastada. Eu acho que tem o efeito sonoro de Devastada aqui, para mim, ele é muito impactante, me chama muita atenção. Eu gosto muito dessa tradução. Gosto muito dessa escolha da palavra. Tá? Então, é uma questão de gosto. Tá? Eu não vou dizer também que seja a melhor, é uma questão de gosto. Para mim, a poesia tem muito disso. A poesia, para mim, ela tem muito assim de algo intuitivo, de algo irracional até, né, indo para o lado da emoção. A poesia me pega muito pelo aspecto emocional. A poesia, vocês que são leitores como eu, a gente não precisa entender a poesia. Ela toca a gente sem que a gente entenda. Então, assim, qualquer pessoa pode ler uma poesia. Qualquer pessoa pode desfrutar da poesia. Você não precisa ter grande formação, grandes formações, grandes informações. É claro que se você tiver, vai enriquecer a sua compreensão da obra, mas isso não é necessário. A poesia é uma forma de arte que ela te toca no coração exatamente. Tá? E ou você gosta ou você não gosta. Por mais que você entenda, entender, eu acredito que não vai te fazer gostar necessariamente. Às vezes você entende, estuda um autor e uma poesia, mas isso não te faz gostar desse autor e das poesias dele. Então, assim, para mim a poesia tem esse aspecto emotivo, tem esse aspecto da emoção, e eu gosto do Eliot, tá? Eu gosto muito do Eliot, eu gosto muito das poesias dele, e isso não quer dizer que eu entenda, até porque, segundo o próprio autor, nas interpretações que foram feitas da obra dele, especialmente dessa Terra Devastada, ele dizia, não é bem isso que eu quis dizer, não é isso que eu escrevi. Tá? Existem essas referências, existem essas explicações. Como eu disse para vocês, que não é nem o mais importante. Mas, enfim, a própria escolha de traduzir esse título, ela já deixa uma complicação. Bem, essa obra ela foi escrita no início do século XX, ela foi publicada também no início do século XX. É uma poesia em várias partes, que segundo o próprio autor, ela não compõe um todo. A ideia dele é de não compor um todo. Há aqui, nos escritores desse início do século XX, uma ideia de transgressão, de se constituir numa vanguarda da época que modificava a maneira de escrever, não só poesia, mas também literatura. Ulisses é contemporâneo dessa obra. Tá? Esses autores, eles dialogavam entre si. Então, assim, existe uma ideia de representar a realidade de uma maneira diferente, quebrar a narrativa, quebrar as regras, sabe? Transgredir também. Não é aqui, como algumas obras de arte que existem, apenas a transgressão. Mas a ideia de transgressão aqui é muito importante. Tá? Então, assim, seria mais ou menos o seguinte: existe uma realidade se fragmentando aos nossos olhos, uma nova compreensão possível da realidade, e eu não posso só descrever isso. Eu preciso escrever de uma forma que também seja fragmentado, tá? Que seja tão fragmentado quanto essa realidade. Que todo o vórtice de transformações, de mudanças, de incompreensões dessa nova realidade, o século XX foi uma mudança muito grande
na história da humanidade, tá? Ele possa estar representado na forma que se escreve também. Então, por isso, essas obras são às vezes, muitas pessoas não gostam da maneira que elas são escritas. Então, assim, voltando, ela em várias partes, mas segundo o próprio autor, ela não compõe um todo. Essas partes não compõem um todo. Estou dizendo isso para vocês entenderem a complexidade dessa obra, tá? Foram feitas várias interpretações, o que ele queria dizer com o poema. Ele, de certa maneira, até refutou ou disse não reconhecer essas interpretações como as corretas. Mas, voltando à questão, eu acredito que não precisa haver uma interpretação correta. Não precisa exatamente entender o poema. Você desfruta do poema. E ele traz sinais para os leitores, leitores como nós, tá? Sinais que a gente adapta àquilo que a gente entende da realidade. E ele facilita uma compreensão da realidade com menos racionalidade e mais emoção. Não estou dizendo que é o melhor, mas é um aspecto de se entender o mundo e de se entender a própria literatura, tá? Então, assim, vamos lá ao poema. O poema é aberto com uma epígrafe em grego, que não é traduzida, a gente precisa procurar a tradução, tá? É uma fala referente a uma sibila na Grécia Antiga. As sibilas, elas transmitiam as informações do oráculo de Apolo para as pessoas, tá? É um aspecto importante da religião antiga, não só grega, como romana também. Então, assim, as sibilas têm uma importância muito grande em fazer essa transmissão do oráculo do Deus para as pessoas. E aqui há algo importante para entender esse poema, para compreender um pouco desse poema, porque a Sibila também, de certa maneira, ela profetiza algumas coisas. Mas vamos à frase da Sibila no início da obra. As crianças perguntam a ela o que ela deseja, e ela diz que ela deseja apenas morrer. É algo muito sombrio. Tá? Isso por quê? A Sibila, ela pediu vida eterna. Ela pediu vida eterna para Apolo, e só que ela se esqueceu de pedir juventude. Então ela foi vivendo e foi envelhecendo amargamente, foi encolhendo, foi ficando aqui, segundo as descrições, do tamanho de um garfanhoto. Tá? E ela, ao ficar desse tamanho, eles penduraram ela numa gaiola, tá? Ela ficou numa gaiola. E aí as crianças, nessa frase aqui, as crianças perguntam para ela o que ela quer, o que ela mais deseja, e ela deseja a morte, né? Existe um tipo de vida que é tão ruim que a morte é preferível. Então, assim, anuncia, de certa forma, uma situação bastante sombria, bastante terrível, bastante sinistra. É como se escolhesse uma voz muito antiga para anunciar o início do século XX. E aí vem uma questão. Segundo alguns historiadores, inclusive, o século XX começa verdadeiramente com a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial impactou muito a geração do Eliot. Impactou muito o Eliot. Impactou muito. Há algumas interpretações da obra dizendo assim, olha, é algo antigo, a guerra é muito antiga, a cultura e barbárie é algo muito antigo, a brutalidade é antigo, sim. Há uma referência a várias guerras aqui, mas a Primeira Guerra, de certa forma, ela é única, principalmente até aquele momento, né? Depois nós tivemos repetições de uma brutalidade assim inimaginável até então. Mas a Primeira Guerra, ela é única. Ela traz uma destruição de uma maneira que a humanidade não conhecia. Tá? Ela reúne uma capacidade técnica, industrial, e uma capacidade de organização que nunca tinha sido colocada com tanta intensidade, né? Já havia sido colocado, mas não com tanta intensidade, a serviço da morte e da destruição. Então, aquela ideia de que o mundo estava progredindo, de que o progresso é uma coisa boa, e veja bem, eu não sou um reacionário que não acho o progresso uma coisa boa, eu acho o progresso uma coisa boa, mas havia uma certa ilusão, um certo encantamento, um certo deslumbramento de que a partir daquele momento o progresso só traria coisas boas, só resolveria problemas. Mas aí ele tinha uma outra face, um outro lado, um lado da destruição, um lado da morte, tá? E com uma intensidade, uma brutalidade que as pessoas nunca tinham visto, que elas não imaginavam. Então essa Primeira Guerra Mundial,
esse momento, ele abre as portas para uma possibilidade de uma regressão civilizacional. Há uma regressão civilizacional. E essa terra devastada, ela pode representar isso, tá? Ele usa aqui várias colagens, várias referências, várias situações do passado, várias citações medievais, antigas. Ele mistura tudo isso aqui, tá? Inclusive, ele usa notas. Não é algo comum num poema ter notas. Essas notas não são explicações do poema. Essas notas são para mostrar de onde ele tirou essas referências. Inclusive, ele diz isso para dizer assim: olha, não é plágio, eu não estou copiando, eu sei o que eu estou fazendo. E também tem uma outra explicação mais prosaica, que a obra tinha ficado muito pequenininha, ele queria fazer com que ela ficasse um pouquinho maior, por isso ele colocou notas, tá? Mas, enfim, essa questão, né, vamos voltar à questão do regresso civilizacional. Apesar, é, apesar de termos chegado a um momento da história em que o progresso é vislumbrado, acredita-se que ele vai trazer um futuro muito grande, muito promissor, muito brilhante, você tem uma terra devastada. E o que é essa terra devastada? Essa terra devastada, aproveitando algumas colagens aqui que ele traz uma referência à infertilidade, né? Porque nessas colagens que eu falei para vocês, tem uma referência à esterilidade, a um rei estéril, tá, da Idade Média, mas eu acredito aqui, na minha interpretação, que ele está falando ele está usando um paradoxo, né? A esterilidade dessa terra devastada, ela se revela numa fertilidade macabra, uma fertilidade da morte. Essa terra devastada é um canteiro, é um canteiro onde a morte foi semeada, onde os corpos foram plantados. E esses corpos vão dar frutos amargos, frutos sombrios, frutos terríveis para o século XX. O plantio, a plantação de mortos, a plantação dos corpos, né? Há muitas passagens desses corpos mortos, desses corpos destruídos, né? Essa terra devastada evoca isso para mim, uma possibilidade de uma plantação horrível, o horror apresentado dessa maneira, como uma plantação dos mortos que vai trazer uma colheita de morte. E dessa forma, de uma certa forma, isso é um pouco profético, né? Porque a gente viu o que aconteceu no século XX. E a Primeira Guerra Mundial, ela possibilitou, ela não foi a causadora, nem a única causa, eu diria, mas ela possibilitou grandes horrores do século XX. Tá? A brutalidade comunista, especialmente soviética, e a brutalidade sinistra e terrível do nazismo, ela foi possibilitada principalmente pela Primeira Guerra Mundial. Existem outras causas, existem outros elementos, mas a Primeira Guerra Mundial é que abre isso. Então, assim, a gente tem essa realidade terrível que essa geração testemunhou. E aqui tem um detalhe. O Eliot, ele testemunhou isso, mas ele não participou da guerra. Então, assim, há meio que uma culpa. Eu estou assistindo à destruição, eu estou assistindo à morte dos jovens, os corpos jovens, da saúde, da vida. Tudo que era prometido, eu estou assistindo a essa destruição e eu não estou participando dela. Eu sou apenas uma testemunha distante. Eu não tenho, eu não tenho gabarito suficiente para ser membro disso. Eu não paguei o preço de sangue que esse mundo exigiu. Eu assisti, eu vivo nesse mundo, mas eu não paguei esse preço. Há também um aspecto disso aqui. Porque dizer assim, essa é uma geração perdida, uma geração que sofreu muito. Sim, eles sofreram, mas não sofreram tanto quanto as pessoas que foram para os campos de batalha, quanto as pessoas que ficaram presas, né, no meio desse fogo cruzado, os civis que foram deslocados. Ele não participou disso. Ele não sofreu restrições com isso. Ele viu universidades vazias, salas de aulas vazias, mas esse sofrimento ele é muito mais abstrato, ele é muito menos intenso e verdadeiro do que aqueles que participaram de fato do evento. Então a gente tem esse detalhe aqui, tá? Nós temos esse detalhe aqui também, nesse poema do Eliot. Tá? Então, assim, para mim, é um excelente poema, é um ótimo poema. Para mim, de certa maneira, é um retrato do século XX, é uma síntese do século XX. Eu gosto muito desse poema, já li várias vezes. Tá? E aí eu digo para vocês, é um gosto meio irracional até. É um poema que eu gosto.
poema que eu gosto. A poesia, para mim, tem essa qualidade. Alguns autores, eles mexem comigo, então eu leio por isso. Então, assim, de repente vocês vão ler e não vão gostar. De repente vocês vão ler e vão dizer, nossa, que coisa horrível, que pastiche que é isso aqui. Isso aqui qualquer um faria, juntaria vários pedaços aqui, né, e faria esse tipo de poema. Porque o poema também é isso, tá? Uma colagem de vários pedaços, como várias outras obras modernistas. Como várias outras obras modernistas da época, inclusive. Né? E aqui um outro detalhe é que ele parece demonstrar que a miséria da condição humana, ela extrapola a condição financeira, a condição social, ela vai além disso pelas descrições que ele faz aqui. Todos sofrem de uma certa forma, todos sofrem de uma certa forma. Uns mais, outros menos, mas a condição humana está aberta a esse sofrimento, está sujeita a esse sofrimento. Né? Há uma sujeira no mundo, há uma poluição no mundo, e é uma poluição muito mais do que física, é uma poluição da alma. O século XX abriu essa poluição humana da alma, abriu a poluição humana que trouxe uma mancha de maldade que a humanidade não acreditava que existisse nela, não tão intensa, não tão grande, tá? E não dá mais para limpar. Mesmo que a gente repare tudo que foi feito, não dá para limpar mais essa mancha, estamos manchados para sempre com o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, e que viriam coisas muito piores, como eu disse para vocês, os campos de prisioneiros na União Soviética, os massacres que aconteceram na União Soviética, os massacres que aconteceram na Alemanha, e isso só para dizer assim, os mais notórios, né? A dor, o sofrimento, a morte, tudo que aconteceu, e que a humanidade fica sujeita a isso de uma maneira extremamente dolorosa. Então, o autor aqui, para mim, ele também é, de certa forma, profético nisso. Acredito que não tenha nem essa intenção, não me preocupo com isso. Como eu disse para vocês, a obra, ela extrapola o autor, ela escapa do autor. Nós assumimos a obra. Nós assumimos a obra para nós, ela passa a ter um significado diferente para nós e para várias outras pessoas, para nós que lemos, né? E a obra são as obras literárias, os poemas, a literatura, os livros, eles são meio como os deuses. Se eles não são acessados, se a gente deixa de acreditar neles, se a gente deixa de ler, se a gente deixa de usar a obra, elas deixam de existir porque elas ficam silenciadas, elas morrem. Então elas precisam de nós, leitores. Por isso que nós temos, com todo pequeno papel que nós temos nessa história, nós somos muito importantes. Nós permitimos que a obra continue viva. Então, assim, a leitura, para mim, tem esse aspecto mágico. Eu gosto muito de ler, tá? Outra coisa é o seguinte, só para finalizar, que já está ficando grande esse vídeo, eu acredito, né? Ficando grande demais, e eu anotei várias outras coisas. É como se existisse a possibilidade de vislumbrar, de assistir uma realidade através do espelho. Você olha uma realidade terrível, de pesadelo através do espelho. Você olha do outro lado do espelho e você vê uma realidade assombrosa, né? Mas aí, nessa obra A Terra Devastada, nós já estamos nessa realidade. Nós já atravessamos o espelho. A realidade fragmentada e meio psicodélica, nós já estamos nela, nós já atravessamos o espelho. Poderia ser uma interpretação, tá? Eu vou ler um pedacinho, chamado Morte na Água, só um pedacinho, só uma parte desse poema para vocês. Não fica muito bom, não, tá? E, gente, eu não sou assim também, não, tá? Essa pessoa que dura, falando de maneira meio assim, programada, né? Sem muita emoção, não sou muito assim, não. Mas, infelizmente, quando eu coloco essa câmera na minha frente, ela me transforma. Porque eu sei que, na verdade, eu sei que algumas pessoas vão assistir, mas no momento que eu estou falando para um celular. Então, isso, por mais que já tenha bastante tempo que eu faça isso, isso ainda continua sendo esquisito para mim, tá? Eu não sou assim, não. Eu gosto de torcer assistindo um filme de futebol, eu gosto de contar piadas, eu gosto de rir, eu gosto de conversar com as pessoas, principalmente aqui em casa. Eu não sou essa pessoa dura, assim, sem enfim, sem muita habilidade para falar, tá? Isso aqui faz parte dessa câmera que fica na minha frente, tá bom? Então, deixa eu ler apenas um poema para ensinar, uma parte do poema para terminar esse vídeo, que já ficou grande demais. É a quarta parte, chamada Morte na Água, tá?
Flebas, fenício, há 15 dias morto, esqueceu o grito das gaivotas e a funda vaga do mar, e ganhos e perdas. Uma corrente submarina limpou seus ossos num sussurro. Entre subir e afundar, viu seus estágios de idade de jovem entrar num turbilhão. Gentio ou judeu, ó tu que giras o timão mirando a barlavento, considera Flebas, que um dia teve beleza e um porte como o teu. Isso aqui me lembra muito o final de Édipo, tá? Muito final de Édipo, depois que ele cai em desgraça, como um aviso, como um lembrete, como um memento mori, tá? Como uma advertência de que as coisas podem mudar para pior, e que tudo um dia irá decair. Cuidado com o orgulho, cuidado com a vaidade, cuidado com tudo isso. Cuidado. É uma advertência. Para mim aqui é isso, tá? Aproveitem o domingo, almocem com a família de vocês, quem tem família, com os amigos, aproveitem esse domingo para celebrar o fato de estarmos vivos, de estarmos com saúde, de estar podendo assistir a um vídeo e poder ler um livro. E sejamos gratos por sermos leitores. Tá? Não somos muita coisa não, mas somos leitores. E isso é bastante importante. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.